Vamos falar um pouquinho sobre a Parashat Yitro, uma Parashá muito interessante da Torá, que fala sobre a Aseret Hadevrot, fala sobre a maneira de conduzir o povo no deserto, fala sobre muitas coisas. Fala inclusive sobre a questão da halachá, né, como é que nós devemos trabalhar. Fala também sobre questões também de organização e tal. Fala sobre liderança, fala sobre o respeito às pessoas que estão acima de nós e etc. Agora, uma dúvida que a gente tem, se você for parar para perguntar, não sei se você já se perguntou, mas eu já, por que será que a Parashat Yitro se chama Parashat Yitro? Por que logo no começo da Parashat tem ali a coisa que os Rabanim, os Chachamim, eles disseram que seria a coisa mais importante para colocar no início da Parashat? Muitos assuntos ali, podia ser na separação, podia colocar logo no início a Aseret Hadevrot, né, os 10 ditos, ou poderia ser qualquer outra coisa, né? Podia ser vários assuntos que tem ali. Podia ser também a vinda de Tzipporá, que é a esposa de Moshe, a vinda dos filhos, e podia colocar qualquer coisa de início, alguns pasukim na frente, alguns pasukim atrás, mas por que será que foi logo naquela divisão? E também por que a palavra Yitro foi a palavra escolhida para tema? A gente pode perceber um pouquinho algumas perguntas, além dessas aí, seja que a gente está falando de uma pessoa que seria um parente de Moshe, seria alguém mais relacionado próximo a ele, e a gente para pensar e pensa assim, puxa vida, Yitro não é israeli, né? Nós sabemos que Hashem ele faz uma aliança conosco, mas através também dos nossos pais, né? Logo na Torá vem dizendo, eu formei uma aliança com Avraham, com Yitzhak, com Yaakov. Há uma relação de Hashem com relação à nossa família. Se a gente for parar para analisar ainda mais, Hashem fala que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam as minhas mitzvot. Né? Olha só o quanto a relação familiar é importante para Hashem Kadosh Baruch Hu. Por que será que logo para Moshe, alguém levantado para Kadosh Baruch Hu para poder ser Mashiach de Israel, para ser um libertador de Israel, por que será que logo para Mashiach seria uma mulher que não seria israelita, não seria ali pelo menos ouviu falar da Torá, pelo menos um pouco, naquele momento que a Torá ainda não estava escrita? Por que será que era alguém que nunca nem teve contato, entre aspas, com a família de Israel? A gente vê, pela interpretação dos Midrashim do nossos Rabanim, que Yitro era um dos conselheiros de Paró. Ao contrário dos outros conselheiros, Yitro simplesmente discordou e falou, eu vou ali no mercadinho e já volto. E depois nunca mais voltou para Paró, né? A gente tinha discordado. Agora, ele dizia, não, isso está errado, você mandar matar as crianças de Israel e tal. Está errado, vou embora. E foi embora. Pelo fato dele ter discordado disso, né, isso prova que pelo menos ele é um tzadik. Ele seria então um tzadik. Pelo menos isso. Um tzadik. Agora, um outro aspecto também, se a gente for falar de Tzipporá, Tzipporá ela era uma mulher, como qualquer outra mulher do mundo, mas Moshe conseguiu enxergar nela, né, alguma coisa de justiça. Né? Moshe não escolheu qualquer uma. Né? Uma das coisas que a gente vê é que Moshe teve filhos com ela, Hashem os abençoou com filhos, etc. Agora, se a gente for parar para pensar também nesse sentido, a Kadosh Baruch Hu, ele tinha uma aliança também com o pai dela, porque o pai dela era um magistrado, o pai dela era um Cohen de Miriam. Haverim, isso nos mostra que nós devemos escolher nossas esposas, nossos maridos, em primeiro lugar, olhando para eles para ver se há justiça neles. Em segundo lugar, como eles se relacionam com seus avós, com seus pais. Em terceiro lugar, talvez o mais importante do que todas essas, que vêm talvez antes, seria
como são os seus pais, como é a relação dos seus pais com a justiça. Às vezes a pessoa ela não segue Torá em sua plenitude, mas se ela ouvia os seus pais, ouvia a sua mãe falando sobre Torá, vivendo Torá, pelo menos alguma coisa, mesmo que não conheça tudo, mas pelo menos alguma coisa de Torá, isso já mostra que aquilo ali passou para o seu filho. Certa vez eu ouvi uma história que não é judaica, mas eu ouvi de um rabino falando, um rav falando, que a mesma coisa acontece com um garoto que chega da escola e fala: pai, a escola foi ótima hoje. Aí o pai fala assim: tá bom, o que você aprendeu, meu filho? E ele diz: ih, pai, não sei. Não sei, pai, não sei, alguma coisa eu devo ter aprendido. E aí, mas como assim, você não aprendeu nada? Não, aprendi, pai, mas agora não me fugiu a cabeça. Aí o garoto foi lavar um alface, e tal. Ô papai, descobri o que aconteceu. Falei, assim como a alface, a gente passa água nela e a água vai embora. A gente não vê mais a água a gente perde a água. Mas em compensação, toda a impureza que estava na alface também se foi pelo ralo. Assim também serve a Torá. Às vezes você não lembra muita coisa, às vezes você não conhece muita coisa, mas se a Torá passou por você, isso quer dizer que ela tirou também a impureza. Agora, a gente pode verificar então que isso é algo importante. Se era importante o sogro de Moshe nessa paraxá, e se era importante também a esposa de Moshe nessa paraxá. Siporá vem da palavra de Sipor, que é pássaro. Olha só, pássaro. Pássaro nos lembra também a Kanaf, que é asa, que lembra também voar e tal, e etc. Isso nos mostra que o pássaro ele é por si só livre. Né? A Kadosh Baruch Hu quer que nós sejamos livres em nossos casamentos. Uma coisa mais importante dentro da família para o judaísmo é a esposa. A coisa mais importante para se manter uma casa kasher é a esposa. A esposa, dizem os nossos rabanim que a esposa ela traz resultado de parnassá para casa. Né? Os filhos também, mas a esposa é um elo fundamental para parnassá. Parnassá é sustento. Quando a gente vê em aramaico, a palavra tvuá, tvuá significa sustento. Ao contrário, ela é achavut. Achavut é amar, ou amor. Então, Haverim, todas as vezes que nós tratamos a nossa esposa, nosso marido com amor e com o respeito que lhes é devido, né, e com o mérito que eles merecem, né, não é só você amar de ter sentimentos bons, mas você respeitar. O marido, antes de comprar alguma coisa, consultar sua esposa. Sua esposa, antes de comprar alguma coisa, consultar o seu marido. Não desrespeitar, não humilhar, entre aspas, não corrigir e não dar uma bronca e nem nada que possa humilhar o seu cônjuge na frente de outros. Fazendo isso, você está honrando, está praticando o verdadeiro amor com essas pessoas. E sendo assim, quando você vai com amor, retorna para você também a sua parnassá, o seu sustento. Então, Haverim, Tvuá, Achavut, significa que todas as vezes que vai a Achavut, volta a parnassá. Né? Hashem vai honrar você, esposa, você marido, no momento em que o respeito, né, o kivud, vai ser posto à prova com relação a você, sua esposa, você, seu marido, e assim por diante. Né? Que nós possamos entender que a família é algo central e principal em nossas vidas. Que Bezrat Hashem, isso seja uma verdade em nossa vida. Shabbat Shalom e Shavua Tov.